Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar os nossos vídeos explicativos da matéria Direito Financeiro e Tributário. Nesses vídeos nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que nós já estudamos e vamos comentar a parte vinculativa do orçamento público que foi introduzida por meio de duas emendas constitucionais. A emenda constitucional número 86 de 2015 e a emenda constitucional número 100 de 2019. Essas emendas tornaram uma boa parte do nosso orçamento, do orçamento da União, vinculativa, que quer dizer que o governo federal está obrigado a realizar as despesas trazidas por essas emendas. Uma vez que essas emendas sejam aprovadas, o governo não poderá deixar de destinar aquelas verbas ali previstas para a realização das despesas. É o que chamamos de orçamento vinculativo. Bom, vamos fazer uma revisão, um apanhado do que estudamos até antes de interrompermos os nossos estudos presenciais por conta da pandemia. Vamos fazer uma revisão e aí, na sequência, a gente discute essas emendas constitucionais, as implicações e como elas funcionam. Nós já falamos que o objeto de estudo da nossa matéria, o objeto de estudo é o orçamento público ou a política orçamentária brasileira. Nós estudamos que a política orçamentária brasileira nos dias atuais, ela é definida por meio das leis orçamentárias. E nós temos 3 leis orçamentárias, que são o PPA, o Plano Plurianual, que traz o DOM, que define o DOM, ou seja, as diretrizes, os objetivos e as metas do governo para um prazo médio de 4 anos. Então, é ele quem vai demonstrar qual é o programa de governo. Nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as MPs, ou seja, as metas e prioridades para um determinado ano. E, por fim, nós temos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito, com a previsão de receitas e a realização de despesas. Então, nós estudamos em detalhes cada uma dessas leis. O PPA, ele é, como já dito, o plano de governo. Quais são os diretrizes, quais são os objetivos, quais são as metas que um determinado governo pretende alcançar. Dissemos que o PPA permite fazer uma análise da filosofia do governo. Quais são as áreas nas quais o governo pretende investir? Quais são as políticas públicas que aquele determinado chefe do executivo tem a pretensão de implementar? E por aí vai. O PPA, ele tem uma duração de 4 anos e nós dissemos que ele não coincide, entretanto, com a duração do mandato. Por que não? Porque a sua vigência será de 1º de janeiro do 2º ano do mandato a 31 de dezembro do 1º ano do mandato do sucessor. Por que essa vigência que não coincide com o mandato? Por que foi feito dessa maneira? Justamente para evitar o desperdício do dinheiro público, para evitar que programas iniciados por um governo ou que obras realizadas por um governo, investimentos realizados por um governo, simplesmente fossem abandonados com a troca de governo. Então, essa dissonância, né, entre a vigência do PPA e a duração do mandato, ela tem por objetivo evitar o desperdício do dinheiro público, que afinal é o nosso dinheiro. O PPA, ele é uma lei de iniciativa do chefe do executivo, como todas as demais, as outras duas. LDO e LOA também são de iniciativa do chefe do poder executivo. O PPA ele é elaborado no 1º ano do mandato e deve ser encaminhado para votação pelo Congresso Nacional até o dia 31 de agosto do 1º ano.
de mandato e deve ser devolvido pelo Congresso para sanção pelo presidente da República até o dia 22 de dezembro desse mesmo ano, que é justamente a data que se encerra a sessão legislativa. Sobre o PPA, é basicamente isso, ele é o grande repositor, né? Ele é que vai traçar todos os planos e a LDO vai buscar no PPA, dentre as diversas metas, dentre os diversos objetivos que estão ali traçados, a LDO vai buscar, vai pensar aqueles que o governo entende serem prioritários para a consecução no ano seguinte ao ano de elaboração da LDO. A segunda lei orçamentária é justamente essa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, chamada LDO, né? Que traça as metas e prioridades para um período de um ano. A LDO vai ser elaborada todo ano. Ela deve ser enviada ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril, portanto, 8 meses e meio antes do término do ano civil, do ano fiscal, e ela deve ser devolvida pelo Congresso Nacional até o dia 17 de julho, que é quando se encerra o primeiro período da sessão legislativa. É importante que a gente lembre que, por força de determinação constitucional, a LDO precisa ser votada, ela é a única que tem a obrigatoriedade de ser votada, sob pena do Congresso Nacional não entrar em recesso, tá certo? Então, eles não poderão entrar em recesso enquanto não votarem a LDO. A LDO não poderá, pessoal, conter elementos estranhos ao PPA, então ela não pode conter, por exemplo, um investimento que não tenha sido previamente previsto e autorizado no PPA, sob pena de prática de crime de responsabilidade fiscal. A LDO, a partir da LDO aprovada, ela entra em vigência, em regra, com a sua publicação. Daí vocês vão se lembrar que falamos que a LDO ela tem uma vigência maior do que um ano, porque ela entra em vigência tão logo seja publicada, porque a partir dela é que será feita a LOA, a Lei Orçamentária Anual, a proposta de orçamento para o ano seguinte. Então, a LDO ela tem vigência tão logo seja publicada, mas a sua eficácia, ou seja, ela só poderá ser invocada em casos de problemas orçamentários a partir do ano seguinte, a partir do ano em que entrar em vigência o orçamento que foi feito com base nessa LDO. Tá? Então, ela tem uma vigência maior do que um ano, porque ela entra em vigência em regra com a sua publicação no Diário Oficial da União, porém a sua eficácia, ou seja, ela só poderá ser chamada, só poderá ser invocada para solucionar problemas orçamentários no ano em que ela, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao ano em que ela entrou em vigência, tá bem? Então, não confundir isso. Por exemplo, uma LDO aprovada nesse ano de 2020, ela será usada para fazer a proposta orçamentária para servir de base para a LOA de 2021. Então, embora elas passe a vigorar agora em 2020, ela só terá eficácia a partir de 1º de janeiro de 2021. Eficácia para solucionar qualquer problema. Nós estamos em 2020, temos a LOA de 2020 sendo executada. Qualquer problema na execução do orçamento de 2020 deverá ser utilizada a LDO que foi aprovada em 2019, tá certo? Eu não posso utilizar a LDO que foi aprovada esse ano, porque essa LDO aprovada esse ano, ela só poderá reger o orçamento de 2021, que é o orçamento feito com base nela. A próxima lei orçamentária é a LOA, é o orçamento em si, e ela será objeto do nosso próximo vídeo. Fica aí, não sai não, fica comigo.